Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E o Flamengo tem uma nova meta absurda para cumprir neste ano de 2026. É muita grana, trata-se da meta para a venda de jogadores neste ano. O Flamengo tem de vender, de acordo com a previsão orçamentária, 250 milhões de reais, cerca de 40 milhões de euros aí, em atletas até o final do ano. E a gente vai trazer para você neste vídeo quanto o Flamengo já faturou de acordo com o balancete divulgado no último dia 30 de abril, referente à venda de jogadores neste ano. Vamos lá! É o seguinte, o Flamengo já arrecadou 47 milhões de reais em vendas neste ano. Juninho, Iago e Vitor Hugo somados deram 47 milhões de reais. Ou seja, fazendo uma conta aqui rápida, o Flamengo tem que vender mais 209 milhões de reais. E aí vai tudo ao encontro da informação que trouxe lá atrás o Mauro César sobre prováveis jogadores que podem deixar o Flamengo no meio do ano, né? Carrascal, Léo Ortiz, são jogadores que podem sair, né? E o Flamengo tem que cumprir essa meta, tá prevista em orçamento. E o Flamengo é um clube muito responsável no que diz respeito à gestão do orçamento, é uma bíblia para a gestão do Flamengo, do presidente BAP, então isso tem que ser cumprido à risca, tá? Então não há jogadores inegociáveis no time do Flamengo. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, pessoal, então você não sabe o que está perdendo, hein? Aponte agora a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado para a capa do site da BandBet. E na capa do site da BandBet, você vai clicar no botão Brasileirão Série A e tem tudo sobre a 15ª rodada da competição, com destaque todo especial, é claro, para o jogo entre Grêmio e Flamengo, neste domingo, às 7h30 da noite, em Porto Alegre. Gente, não tem muito o que pensar, não. Flamengo tem que colocar o Carrascal para jogar, né? Foi um desastre para mim a atuação do Luiz Araújo como meio-campista na partida contra o Vasco da Gama, empate na semana passada por 2-2. Na verdade foi nesta semana porque foi no domingo, né? Então precisa ter um meio-campista. Ah, mas o Carrascal não tá jogando bem. Não interessa, precisa ter um meio-campista nessa função que seria do Arrascaeta, que está machucado. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então, retomando o assunto principal deste vídeo, o Flamengo pode se dar bem porque o Wolverhampton na Inglaterra, que caiu para a segunda divisão do futebol inglês, caiu para a Championship, vai fazer uma limpa no seu elenco. E aí tem jogador para sair, no caso João Gomes, que interessa inclusive ao time do Atlético de Madrid. E se for confirmada a sondagem que o Atlético de Madrid fez ao Wolverhampton, o Flamengo ganharia 35 milhões de reais nessa história, por ser o clube formador e pelo mecanismo de solidariedade, evidentemente, isso está tudo junto, e o Flamengo tem 10% ainda de uma venda futura do João Gomes para o Wolverhampton. Então isso poderia entrar nessa conta de meta orçamentária que o Flamengo tem para negociar seus jogadores, tá? Então é algo muito importante nessa história. O Flamengo conseguiu, pelo menos, empatar a história do Juninho, né? Um jogador contratado ao Karabag do Azerbaijão por 5 milhões de dólares. E aí, gente, ele foi negociado com o Pumas do México pelo mesmo valor. Então tá empatado. Só que o Flamengo vai ter que negociar mais jogadores. E vai ter muita movimentação de mercado no futebol europeu por conta da Copa do Mundo. E não há jogadores inegociáveis no elenco do Flamengo definitivamente, tá? Não existem jogadores inegociáveis no Flamengo definitivamente. Então, por exemplo, é muito difícil fazer especulação de mercado em ano de Copa do Mundo, principalmente com jogadores
que estarão no Mundial. Então, o Léo Pereira, eu acho que vai ser convocado, eu acho que merece ser convocado para a seleção brasileira, seria o substituto ideal do Gabriel Magalhães, por se tratar também de um zagueiro canhoto, tá? E aí é o seguinte, gente, vendendo o Léo Pereira por um grande valor, aí já vai ajudando a empatar essa conta. Eu não acho que o Léo Pereira tenha de sair. Mas vai existir uma movimentação de mercado, por exemplo, no Napoli, que não vai renovar com o Juan Jesus, que é zagueiro também. O Betis deve negociar o Natan com o Barcelona. E aí o Léo Ortiz pode entrar nessa história. Eu acho que é muito melhor para o Flamengo, deixa aqui nos comentários o que você pensa, negociar o Léo Ortiz do que o Léo Pereira. E há outros vários fatores nessa história. Tem muita gente falando que o Danilo vai jogar no Flamengo. Danilo do Botafogo. Gente, não existe nada ainda em relação ao Danilo acertado com o Flamengo. Até porque é um jogador que deve ir para a Copa do Mundo, deve se valorizar. E o Botafogo, que está precisando de dinheiro, vai pedir muita coisa pelo Danilo. O mesmo vale para o Luiz Henrique. Jogador que certamente estará na Copa do Mundo. Ele joga no Zenit, que é um time controlado pela Gazprom, que é uma gigante do ramo de energia no mundo. Então, ele vai querer faturar muito dinheiro, o Zenit, numa negociação do Luiz Henrique, que é um jogador que pode se valorizar ainda mais na Copa do Mundo. Então, muito cuidado com essas histórias de mercado da bola durante época de negociação de jogador, principalmente em ano de Copa do Mundo. É muito difícil tentar antever o que vai acontecer. É muito complicado. Então tem que tomar bastante cuidado, tá, pessoal? Porque esses jogadores vão se valorizar. A janela na Europa estará aberta após a Copa do Mundo e tem vários clubes que vão atrás dos destaques da competição, né? Então, por exemplo, Carrascal vai jogar a competição pela Colômbia. De repente, o Flamengo consegue aí mais de 12 milhões de euros, que foi o valor pago pelo jogador que atuava no Dinamo Moscou, né? Então tem toda essa história acontecendo, uma movimentação importante, o Flamengo tem essa meta a cumprir, até porque gastou dinheiro, 42 milhões de euros, só na negociação do Lucas Paquetá, tá? É muito dinheiro. Então o Flamengo não pode deixar o caixa se esvair, tá? Precisa negociar jogadores, sim, podem ser jogadores da base. Tem o Ryan Roberto, que está saindo do Flamengo também, esse dinheiro vai para a contabilidade de jogadores negociados. Ah, mas ele não é um profissional, não tem problema. Todo esse dinheiro, só para você entender, de negociações com jogadores da base, também valem para essa contabilidade orçamentária de 250 milhões, 256 milhões de reais, para ser mais exato. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.